Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e vocês estão em mais um dia na casinha do. Minha gente, convido vocês a me acompanhar em mais um dia na minha doce, maravilhosa rotina. Comecei o meu dia por aqui, na folga do cidadão brasileiro, trabalhador rural. Ele está por aqui. Então foi resolvida a questão, gente, do negócio dele, das folgas dele, né? Que eu tava com medo dele não pegar mais folgas e tudo mais, assim, por conta que meu sobrinho tinha cascado fora da fazenda, né? Como eu falei pra vocês aquele dia. E aí ninguém sabia onde o menino tava. O menino sumiu, exalou. Bom, minha gente, aqui é um sábado, tá? Uma manhã de sábado e a transportadora é aberta somente até meio-dia. Então, por isso que eu estou indo lá pra buscar uma encomenda, entendeu? Aproveitando que o cidadão tá por aqui pra ir lá pegar uns trenzinhos, né, e tudo mais. E voltar pra casa. Vamos passar também no mercado, comprar algumas coisinhas, porque eu antes quer assar carne, quer fazer churrasco. Então, a gente vai passar no mercado também. Como eu falei pra vocês, na última folga do Anderson, nós tivemos que voltar pra fazenda pra ele poder fazer ração pro gado e tudo mais, fazer um monte de trenheira lá, por conta que meu sobrinho tinha cascado fora, né? E aí, o que acontece? Ficamos sem saber o que fazia. Aí o Anderson fez todas as coisas, perdeu a folga dele e tudo mais. E agora, menina, ele veio nessa folga aqui porque foi tudo resolvido. O menino apareceu, né? Depois de coisa lá, né? O homem tava pensando até em registrar um boletim de ocorrência, né? Porque, tipo assim, a pessoa some, né? Ninguém sabe onde é que tá. E aí pode ter acontecido qualquer coisa, né? Mas na verdade não aconteceu pelanca nenhuma. Ele que cascou fora mesmo. Bom, gente, peguei aqui a encomenda, né? Aqui na transportadora. E agora já estamos seguindo pra poder ir no mercado. Então, gente, foi tudo resolvido essa questão. Esse negócio lá, o antes resolveu, juntamente com o dono da fazenda, com ele lá também e tudo mais. Foi tudo resolvido. Agora eles que se virem pra lá, que eu mesmo, né? Assim, é a vida. Ele se vire lá com essas coisas, desses problemas, né, e tudo mais assim. Eu fico mais de fora, né, gente? Não fico entrando no meio das confusão, não, sabe assim? Eu pego e deixo pra eles resolver pra lá. Enfim. Aí agora resolveu, o Anderson veio, tá de folga no sábado. A gente passou aqui na loja de materiais de construção, que tem uma lojinha bem pequenininha, bem aqui no setor onde a gente mora. Depois a gente foi aqui no negócio aqui no mercado. Aí o Anderson foi comprar carne. Eu aproveitei para poder comprar tomate, comprar batatinha também, porque a comida que a gente mais come quando tá fazendo churrasco é maionese, né? Com batatinha e tomate e salada, esses trem. Que é uma coisa muito maravilhosa, sabe por quê? Porque é uma coisa muito assim, rapidinha de se fazer. É uma maionese, que eu simplesmente pego a batatinha, né? Cozinho, coloco o tomate junto. E, menino, olha o preço dessa maionese aqui. R$ 9,90, gente, essa maionezinha pequenininha, um belisquinho, né? Mas aí a gente comprou porque sei lá, queria comer dessa daí, na maionese mesmo. Aí agora foi coisando, tava pegando os outros trem aqui de tudo um pouco, sabe? Que o Anderson hoje tava comprando de tudo, a minha filha. E eu falei, que é isso? O cidadão comprou carne, batatinha, tomate, um monte de coisa assim pra poder fazer uma carninha, enquanto ele vai trabalhar também, porque vai esticar a tela lá, colocar os trem, né, minha gente? Então ele comprou essas coisinhas, fazer um churrasco enquanto cuida desses trem. Vocês perceberam que as pessoas aqui andam muito tranquilamente no meio da rua, elas não têm medo do atropelamento do carro? Vocês viram essa senhora quase sendo atropelada pelo Anderson? Que é assim, mulher, as pessoas andam muito tranquilamente, atravessando a rua assim, como se eles tivessem um blindamento contra a batida de carro. Enfim, de volta para casa, de volta para o reino tão distante, tá bom, minha gente? Eu vou mostrar o que a gente vai fazer ali em casa hoje, tá bom, meu povo? Aí vamos indo, né? Chegamos. Aí aqui o cidadão brasileiro já foi logo acendendo aqui o fogão a lenha. Porque, gente, ele comprou carvão. Porque toda vez a gente... Olha a grelha como tá limpinha. Gente, se vocês quiserem, empresto pra vocês, que essas grelhas muito limpas, novinhas, vocês viram? Pois é, maravilhosa. Aí a gente vai colocar a carne lá desse jeito mesmo, né? E vai ser bom demais. Já tá temperada aqui a carne, tá vendo? Aí o cidadão brasileiro já colocou o carvão lá, criou brasa. E o carvão, obviamente, que é mais rápido do que a lenha, porque aí já é o carvão, né? E cria brasa rapidinho aí. E a lenha não, você tem que esperar queimar e tudo mais, até criar a brasa e tudo na trenheira, né? Demora demais da conta. Então aqui, quanto mais rápido, melhor, porque eu não tinha comido nada pela manhã, não tinha lanchado. Então, eu queria logo comer um pedaço de carne. Aí já fui logo colocando aqui. O Anderson temperou somente com sal grosso e ele colocou sazon, minha gente. Ele comprou sazon e colocou. Eu não gosto muito não, né? Mas ele coisou, então vai ser assim mesmo. Enfim, a minha tarefa era fazer arroz e também a maionese, né, minha gente? Eu não ia fazer mais nada além disso. Por quê? Porque eu não tava afim de fazer mais pelanca nenhuma. Eu só queria fazer mesmo isso aqui. Tá entendendo? Então eu vou fazer arroz e a maionese com a batatinha e tudo mais. E poderia fazer uma farofa? Poderia. Porque é uma delícia. A combinação perfeita daquele feijão, né? Que eu sempre faço a farofa, que é muito gostoso. E aí, menina, eu resolvi que não vou fazer. Vou fazer só arroz e a salada e também a maionese com a batatinha e tomate. Coloquei banha na panela, coloquei um pouco de alho e sal. E eu fui colocando aqui 8 vasilhinhas dessa daí de arroz. Porque eu sabia que ia sobrar carne, né? A carne ali que o Anderson estava assando. Porque ele comprou linguiça, comprou carne, comprou um monte de coiseira, minha gente. Então, tipo assim, eu vi que ia sobrar bastante carne, então ia ficar pra janta pra gente poder jantar. Aí eu já fiz o arroz na quantidade certinha de sobrar aqui pra gente poder fazer qualquer coisa, tipo ou um tropeiro, alguma coisa do tipo, ou só esquentar o arroz e comer, né, junto com a carne assada. E bom demais da conta fazer só uma saladinha, então por isso que eu fiz essa quantidade de arroz. Fui aqui agora nessa parte aqui pra poder estar cortando a batatinha, né, descascando tudo aqui.
e cortando, colocando pra cozinhar. Então, como eu falei pra vocês, o Anderson já está trabalhando. Ele chamou meu irmão pra poder ajudar ele a esticar um arame que tem bem ali, pra tá colocando as telas que a gente comprou, né, no Mercado Livre, minha gente. Eu acho que eu já mostrei pra vocês essas telas que a gente foi buscar lá na estrada, lá na BR, lá, menina, porque o homem não entrava aqui, né? Aqui em casa. Então, a gente teve que buscar essas telas lá, como eu mostrei pra vocês da última vez. Então, foram 2 rolos de tela, minha gente, pra poder estar colocando aqui no nosso terreno. Ainda vai faltar, menina. Vamos ter que comprar mais tela pra poder cercar tudo e trazer os cachorros pra cá. Como eu falei pra vocês, tem que estar tudo fechadinho, tudo muito bem vedado, muito fechado pros cachorros não sair e nem os outros bichos dos vizinhos passar pra cá também. Então, assim, vai ter que comprar mais tela, mulher. Aí, dessa vez, a gente comprou 2, então estamos comprando aos poucos. Aí, o Anderson vai esticar essas telas hoje, né, pra poder coisar. Peguei aqui, mulher, as cascas da batata e joguei lá na composteira. E agora eu fui aqui cortando tudo, né, pra poder lavar, colocar na panela e cozinhar. Confesso pra vocês que nesse dia aqui, no sábado, eu desacelerei. Eu não quis fazer muita coisa não, sabe, minha gente? Eu quis aproveitar, tipo assim, um momento com o Anderson e com as meninas. Então, eu não fiz tanta coisa assim, tipo, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não fiz limpeza em casa, não fiz pelanca nenhuma. Simplesmente curti o momento de estar comendo uma carninha assada, né, fazendo as nossas coisinhas aqui de comida e tudo mais. Conversando, né, jogando conversa fora. Então, fiz muito pouca coisa mesmo, menina. Simplesmente fiz esse negócio aqui da batatinha, o arroz, o Anderson já temperou a carne, colocou pra assar, como eu mostrei pra vocês. E é isso, menina. Aí o Anderson vai trabalhar, vai esticar a tela, eu vou ficar lá bem perto dele. Aí eu coloquei nessa panela aqui, vi que tava muito pequena, coloquei na outra, coloquei água quente. E aqui estão as telas, menina. Como eu falei pra vocês, essas telas aqui, elas são telas muito boas, sabe? Tem a fio 16, que é mais grossa do que essas daqui. E, tipo assim, os homens aí entendem, vocês entendem, né? Garotos. Porque vocês sabem que a tela fio 16, obviamente, é muito mais grossa do que essa. Essa daqui é a fio 18. Ela também é muito boa, entendeu? Dá pra você poder cercar a propriedade e criar porco, criar galinha, criar os bichos tudo, entendeu? Que eles não passam por essa tela aqui, entendeu? Ela é a tela mangueirão, fio 18, 1,80 m de altura por 50 centímetros de comprimento. Então, ela é muito grande. E também na altura ela é muito legal, entendeu? Eu gostei bastante. Olha só, o arame dela é dessa grossura aqui, tá vendo? Ela é muito forte, muito resistente, né? Então, essa daqui é a fio 18. Um pouco mais fina do que a fio 16, mas é ótima também. Então, eu vou estar deixando o link aí pra vocês, tá bom? Que a gente comprou no Mercado Livre. Chegou bem rápido, porque, tipo assim, no Mercado Livre... Olha que florzinha bonitinha! Gente, esse daqui é o girassol mexicano. Tinha plantado aqui uma vez um girassol mexicano, mas ele morreu, secou, esturricou. E aí eu tava passando por lá, gente, eu tinha um montão desse negócio aqui. Eu falei assim, quer saber? Vou pegar um galho. Peguei um galhozinho, plantei aí, minha gente. Olha só, já brotou, tá vendo que lindo, que belo, maravilhoso. Pois é, linda essas flores de girassol mexicano. Aqui é onde vai ser colocado a tela. Então o Anderson tá aqui com meu irmão, lá embaixo, tá vendo? Tava abrindo os buracos aqui pra tá colocando esses pau. E aí as crianças estavam andando de bicicleta, bem aí, tá vendo? Nessa estrada que vai pra lá e volta, vai e volta andando de bicicleta, sendo bem felizes e contentes e saltitantes. Tô falando muito rápido, me desculpe, porque às vezes incorpora Galvão Bueno em mim, entendeu? E aí eu fico desse jeito. Mas se vocês quiserem, eu posso dar uma desacelerada, tá? Mas é porque hoje eu realmente estou assim, desse jeito. Aí fui coisando aqui, menina, voltei pra cá porque a batata já tinha cozido. Aí eu peguei, joguei nessa vasilha, fui agora lavei os tomates, tá, filha? Lavei o tomate, não vem dizer que eu não lavei. Lavei e aí fui cortando assim, depois eu peguei uma tábua pra poder estar cortando melhor aqui os tomatezinhos. Gente, vocês já experimentaram colocar tomate na maionese juntamente assim com a batatinha? É uma delícia. Mulher, experimenta pra você ver o tanto que fica delicioso. Nossa, é uma coisa muito gostosa que fica, sabe assim? É bom demais. E eu gosto também de colocar coentro ou então salsa, né? O que tiver, tipo assim, mas não tinha. Como vocês sabem, eu já zerei o estoque de coentro da minha hortinha, então agora que tá nascendo. Aí tem mais a cebolinha, então vou colocar a cebola aqui, porque é no lugar do coentro, mas dá um gostinho muito especial. Aqui está o pote de ouro, tá? Que é uma... Gente, isso aqui é uma coisa normal, tá? Na minha cidade, como vocês sabem, as coisas são muito assim, um preço bem elevado, né? E principalmente nos mercadinhos que são assim, de bairro, né? Mercadinhos assim da parte daqui de baixo, assim, onde a gente mora, um pouco mais elevado realmente os preços, né, gente, nessa parte daqui. Mas é a vida do cidadão brasileiro e trabalhador rural, né? Aí eu fui agora misturando, coloquei umas boas colheradas de maionese juntamente com o tomate e a batatinha e fui misturando e o nosso almoço já está praticamente pronto. Somente isso mesmo, né? A carne assada, uma saladinha de alface de tomate, o arroz e bom demais, né? Não fiz farofa, não fiz nada, porque como eu falei pra vocês, eu estava assim meio, né, fazendo as coisas aqui, não tava fazendo muita coisa não. Aí peguei a cebola e fui cortando aqui com essa tesourinha que é própria para alimentos aqui, né, que eu uso só na parte da cozinha, pra tá cortando assim mais bonitinho, né? Tudo coisadinho. A cebolinha, gente, pra ficar um sabor mais especial nessa maionese. Se tivesse coentro era melhor ainda, mas não tem. Então vai só a cebolinha mesmo. Aí fui misturando muito bem, desse jeito aqui como vocês estão vendo, tá? Olha que lindeza. Uma Deus, uma louca, uma feiticeira. Essa maionese ficou deliciosa demais na conta, gente. E eu fiz essa quantidade aí, minha gente, sabe assim, que eu, sei lá, eu acho que dá pra todo mundo comer, né? Olha aí como ficou linda e bela. E eu gosto dela geladinha, então levei pra geladeira. Aqui eu pedi pra cidadãzinha brasileirinha, trabalhadora rural, minha filha querida, pra poder estar cortando as alfacezinhas aqui, ó, né?
Mas aí, mulher, eu vi que tava demorando demais. Ela lavou pra mim todas as folhinhas do alface aqui, ó, né? Lavou os tomates também, começou picando. Aí eu falei assim, vou cortar logo aqui. Aí, como já tava tudo lavadinho, e eu vou conferindo, né, mulher? Porque, tipo assim, vai que ela não lavou tão bem lavado e tem uma lagarta aqui, gente, no meio desses trem. Então, eu fui olhando direitinho, fui colocando uma folhinha de alface uma por cima da outra, assim, e conferindo e tudo mais. E já fui cortando também, tá vendo? Ó? Pra poder fazer uma salada muito deliciosa para nós. Então, só tava faltando isso daqui mesmo pra gente poder almoçar. E eu tava esperando também a carne dar uma assada, né, minha gente? Assim, pra poder já ter carne pra gente poder almoçar aqui. A gente já comeu alguns pedacinhos de carne, né, assim, disfarçando um pouco a fome, enquanto ia fazendo o restante da comida. Aí agora eu tô esperando o restante da carne ficar assada pra poder a gente já comer aqui. Fui cortando uma cebolinha também, jogando aí, né, e vou usar aqui azeite e também vou colocar limão. Gente, não vou colocar vinagre porque o limão dá um saborzinho mais gostoso, assim, né, na salada. Então, vou espremer um pouquinho de limão aqui, coloquei um pouquinho de azeite e coloquei sal também, minha gente, pra poder temperar muito bem essa salada desse jeito assim maravilhosa. Gente, muitas pessoas perguntaram se a gente, por que a gente não sai muito assim pra poder estar tendo um momento de lazer, tipo, vai para um rio, vai para algum lugar, vai fazer outro tipo de coisa, tipo passear, viajar. Por enquanto, gente, a gente não tá com plano de fazer isso, né, mais pra frente, porque a gente tem outros planos, né, em mente, então tem que esperar um pouco. E agora, mulher, depois de fazer a salada, o arroz, eu percebi aqui que tinha só um pouquinho de sabão líquido. E a gente comprou trem, soda, né? Comprou também o óleo e o álcool, já tinha aqui, né? Álcool de posto. Aí o tanto de sabão que tinha nesse balde de 60 litros. Aí eu resolvi fazer logo o sabão caseiro, porque aí, gente, o Anderson pode estar levando pra fazenda, né? Um pouco de sabão caseiro também, porque ele é o que mais leva, tá? Ele é o que mais usa, gente, esse sabão caseiro que eu faço aqui. Eu coloquei a soda, né, essa soda Sol, 1 quilo de soda nesse baldinho. Como tinha um restinho de sabão no balde de 60 litros, eu resolvi fazer a mistura nesse baldinho menor, pra depois estar transferindo pro balde de 60 litros e só colocar água, né, e fazer um sabão líquido maravilhoso, que é uma ótima economia para o lar, bom demais da conta. Eu amo esse sabão aqui, gente, é muito bom, maravilhoso. Limpa as roupas muito bem, dá pra lavar a casa, lavar banheiro, fazer tudo com ele, né. Então é uma coisa maravilhosa. Eu coloquei 1 quilo de soda no baldinho. Aquela garrafa tinha 2 litros de água, então joguei 2 litros de água em temperatura ambiente aqui e fui dissolvendo a soda desse modelo, mulher, até ela ficar completamente transparente. Então tem que mexer muito bem, enquanto ela tá branca assim, ó, tá vendo? Aí você vai misturando, vai mexendo, né, pra ela poder ficar transparente. E aí, gente, esse sabão aqui, ele é muito bom, sabe? Até pra você poder arear a panela, essas coisas assim, ele é maravilhoso. Aí agora eu já fui colocando o óleo, eu uso 2 negócios de óleo desse daqui, tá vendo? A medida é 2 litros de óleo, gente. Aí nós sabemos que esse negócio aqui não é 1 litro completo, é mais ou menos 900 ml. Mas aí eu uso 2 dele, né, e dá certo. Aí é isso, minha gente, tá vendo? Mas pra passar a medida certinho pra vocês for usar o óleo usado, tá? Aí pega 2 litros, tá bom, minha gente? Eu prefiro usar o óleo novo, porque aí é melhor, sabe? E aí eu uso 2 trenzinhos desse daqui. Vou jogando, vou misturando. Aí agora, por fim, eu coloco 2 litros de álcool de posto. Tem bastante tempo que eu não compro sabão, porque eu tinha parado de fazer esses produtos caseiros, né, minha gente? Por conta da alergia na minha pele, menina, que tava monstruosa. Eu não sei o que que tava acontecendo. Eu não sei se era por conta da água também da fazenda, que a gente tava usando muita água saloba, né? E minha pele ficava coçando demais da conta, menina. E aí, várias coisas. Aí eu pensava que era o sabonete, creme de pele, tudo quanto é coisa que eu tava usando, menina. Parecia que tava dando alergia em mim. Mas eu não sei se era água, não sei, gente. Só sei dizer que aqui, né, eu uso o sabão, tô usando o sabão líquido pra poder lavar roupa, lavar louça, fazer as coisas tudo. Sabão em barra, né, gente? E não tô tendo alergia, sabe? Nem do próprio sabonete que eu tô tomando banho, não tô tendo alergia também. Então pode ser que seja a água mesmo que deixava minha pele mais irritada, né? E aí eu usava as coisas e ficava com alergia mais ainda, né? Pior. Então eu voltei a usar o sabão líquido, usar o sabão em barra que eu sempre faço também, gente, que é muito bom, maravilhoso, né? Então eu só compro mesmo o básico, que é água sanitária. Inclusive esqueci de comprar esse mês. E também desinfetante, que é aquele desinfetante muito cheirosinho do Casa e Flor, né? E sabonete também compro, creme dental, papel higiênico, essas coisas de higiene assim, mas não tô comprando nem amaciante, nem sabão líquido, nem sabão em barra, porque eu faço aqui em casa mesmo caseiro e é muito bom. Aí, gente, aqui virou o ponto de vela, tá bom? Tá bom? Depois que mistura todos os ingredientes, aí você mistura muito bem, dá o ponto de vela, aí joga aqui, ó. Tá vendo? No baldão de 60 litros. E agora, mulher, é opcional colocar 1 litro de detergente. 1 litro não, isso daí, né? Essa embalagem aí de detergente, se quiser colocar. Se não quiser colocar, gente, não precisa, tá? Mas eu coloco porque é melhor. Aí esse fica até com cheirinho assim de limão, sabe? Esse
sabão aqui com esse detergente. Fica assim bem sutil, um cheirinho bom. Passei a receita desse sabão líquido aqui pra vocês, meninas. Então, se vocês quiserem, eu posso estar deixando aí pra vocês novamente, tá? Mas eu falei bem rápido assim mesmo, porque eu já tinha passado anteriormente, né? E agora é só lascar a água aqui, mulher, nesse balde de 60 litros até encher. Aí eu coloquei até o topo, sabe, mulher? Fui colocando, tá vendo, ó? Até encher mesmo, depois eu coloquei mais um pouquinho pra poder completar aqui, ficar bem cheião mesmo, esse baldão de 60 litros aqui de sabão. E é só dar uma misturada assim, tá vendo, ó? Tudo bonitinho. E ele fica com essa espumona assim por cima, mas no dia seguinte, isso daí vai abaixar todinho e o sabão líquido vai ficar muito bonito, muito lindo, muito belo, né, gente? E pronto pra poder usar. Olha só, depois eu vim dando mais uma misturada aqui, ó. Tá vendo? Aí essa espuma já vai baixando. Ele fica assim. Eu procurei, mulher, um negócio aqui que eu tava usando como corante. Eu achei depois que eu fiz o sabão da última vez, né? Não pegou cor. Aí eu tive que usar aquele xadrez azul que você usa pra poder tingir parede de tinta. Então, eu usei pra poder tingir o sabão e dá super certo. É muito melhor do que as outras coisas que usa mesmo próprio pra sabão. Mas eu não encontrei, eu não sei onde eu coloquei. Eu acho que eu escondi muito bem escondido. Não tô achando. Aí o sabão vai ficar desse jeito mesmo. Se eu achar, eu coloco, né, a cor, porque fica muito mais bonito, né, o sabão azul. Aí pronto, o sabão feito. Agora é a hora do almoço. Já tava tudo pronto aqui, ó. A carne assada, a maionese, o arroz. Tem refrigerante, tem suco, a saladinha. Comida deliciosa, minha gente. Essa daqui é a minha comida preferida. Por isso que todas as vezes eu faço, porque eu amo carne assada, maionese, essas coisas. O povo fica demorando a comer, mulher. Aí eu pego e já vou logo atacando. Entendeu? Porque fica todo mundo distraidão. Eu chamo pra poder comer, ninguém quer vir. Eu falo, quer saber de uma coisa? Tô nem ligando, eu tô aqui com fome, tá entendendo? Aí eu já vou logo me servindo aqui, mulher, né? Fui colocando aqui um punhado de maionese, já vou colocando aqui meio mundo de arroz, daqui a pouco vocês vão ver o morro, tá? Nossa, Gabriela, você é magra e tal, tal, tal. Pois é, né? É desse jeito, mulher. Aí as pessoas ficam surpresas com o tanto que eu como, né? Mas porque é a vida, né? Tem que comer, tem que ser feliz. Tem coisa melhor nessa vida do que você comer, se alimentar, né? E é bom demais na conta, menina. Eu amo, sabe? Então já foi logo colocando aqui salada, arroz, maionese, tudo de bom, carne assada. Essa daqui, gente, é a minha comida preferida, tá? É isso. Então, é isso. Cadê a Gabriela? Nossa, ela sumiu, tá atrás do morro. Vou lascar um monte de pimenta aqui, porque eu amo também. E é isso, gente. Bagacei mesmo, viu? Maravilhosa essa comida, deliciosa, né? A carne tava divina, a maionese tava deliciosa também. Tudo de bom. Então, comi bastante, enchi minha barriguinha. E depois do almoço, né, gente, a gente esperou um pouquinho para o cidadão voltar aqui para o seu trabalho. E ele, meu irmão, colocou esses pau tudo aí, tá vendo? Pra poder estar esticando aqui o arame e depois colocar na tela. Aí foi preciso colocar esse arame aqui mais em cima desse pau assim, pra poder tá coisando, né? Pregou o arame aí nessa parte de cima, porque a tela, como vocês viram, tem 1,80, né, de altura. E aí o que acontece? Ela é bem alta. Aí pra poder ela ficar bem esticada, teve que colocar esses pau desse jeito. Aí tivemos que fazer uma pausa pra poder ir buscar água e a gente pegar água na casa do meu outro irmão. Aí o que acontece? Trouxe nesse saco de lixo aqui as garrafaiadas, menina, vocês vão ver. O molde de garrafa que a gente trouxe, mulher, tambores, um monte de coiseira. Nossa, Gabriela, esse tanto de garrafa pegando na casa. Pois é, a gente pega água sempre aqui, né? E enche essas meio mundo de garrafa, depois eu vou mostrar pra vocês. É garrafa demais, mulher, que a gente enche. E essa água aqui que a gente usa pra poder tomar, né? Fazer comida também. Porque eu não uso a água do pipa pra fazer comida nem pra beber. Só pra tomar banho, lavar louça, lavar roupa, como eu já expliquei pra vocês. Aí essa água aqui é que a gente usa pra poder consumir, assim, né? Pra beber e tudo. Então a gente pega aqui na casa do meu irmão. Aí toda vez que o Anderson vem, no final de semana que ele vem, a gente traz essas garrafas pra poder estar enchendo. E já aproveita a viagem também, minha gente, e traz esses tambores aí pra poder levar água também pros meus irmãos lá, né, gente? Porque precisa de água também. Aí a gente vai, enche esses tambores, enche os galões, e nem que dá 2 viagens, né? Pra poder estar levando tudo. Porque o carro também fica muito pesado, né, minha gente? Porque é muita água. Então a gente vai enchendo todas as garrafas. E, gente, essa casa aqui que eu tô pegando a água é a casa que eu morava antigamente, entendeu? Aí aqui é um lugar assim no setor que a gente morou bastante tempo. Essa casa aqui que eu tô pegando a água. Morei muito tempo aqui, gente. Quando a gente veio pra essa casa aqui, eu tinha 15 anos de idade. E aí a gente ficou morando bastante tempo aqui nessa casa. Eu tenho boas lembranças aqui dessa casa, mas também tem lembranças muito ruins, sabe, gente? Assim, que eram muitas brigas e tudo mais, né? Muitas brigas mesmo entre família, né? E tudo assim. Sei lá, sabe, gente? Então, tem várias lembranças. Toda vez que eu venho aqui, eu lembro de muitas coisas, né? Que a gente já passou, a gente já viveu aqui. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês a frente dessa casa como que é. Olha só o tantão de garrafa, menina. Olha o tanto de garrafa que encheu.
os tambores aqui também, esses outros galões, né? Meio mundo, mulher. Aí, enquanto o Anderson foi colocando as garrafas no carro, os tambores, eu sentei bem aqui na frente. Olha só que pôr do sol lindo e maravilhoso. E, gente, aqui é a frente da casa onde eu morava. Eu sentei bem aqui, tá vendo? Aí, tá vendo essas árvores? Quando eu morava aqui, elas eram cheias de folha, sabe? Elas eram todas cheias de folha. E hoje em dia elas estão mortas. Olha só aquela árvore ali. Aquela árvore é um jatobá. Ele era gigantesco e era cheio de folhas. Os galhos eram lindos e belos, maravilhosos. E hoje em dia essa outra aqui também, ó, tá tudo seco e morrendo. E aqui, menina, o que restou da casa que a minha família brigava, não restou nada. Olha aí. Essa daí é a casa que a minha família brigava o tempo todinho. E ela foi... Restou o quê, gente? Só os escombros aí, né? Os negócios tudo destruído, pedaço de concreto, tijolo, toda demolida. Então a casa virou isso daí, minha gente. Então hoje em dia eu me pergunto, vale a pena a gente ficar brigando pelas coisas? E algumas pessoas também que brigavam por essas coisas aqui já estão mortas também, né? Então eu fico assim pensando, gente. Às vezes não vale a pena, sabe, ficar brigando por essas coisas assim. Enfim, gente, voltamos pra casa e tá aqui as telas, tá vendo? A tela que o Anderson agora vai começar a desenrolar ela pra poder tá colocando, né? Nessa parte aí da cerca onde já esticou o arame, colocou os pau, né? E agora é hora de colocar a tela. Gente, o meu irmão foi ajudando o Anderson aí a desenrolar ela aqui. E aí, gente, vai dar pra colocar essa tela numa parte, entendeu? Que é desse lado aí. O outro lado de baixo a gente vai estar colocando a outra tela, mas vai ficar faltando um pedaço, entendeu, minha gente? Pra poder estar colocando em tudo. Porque o terreno é um pouco grande, né? Como vocês estão vendo. E aí o que acontece? Precisa de mais rolos de tela para poder cercar tudo. Não vai ter tela naquela parte de cima, porque tá murando, como vocês sabem, né, gente? E a outra parte também já tá com a tela que a gente colocou da outra vez. Mas a gente vai tirar aquela tela de lá quando for fazer o muro. Mas como eu falei pra vocês, a gente tá fazendo aos poucos. Então, não vai dar pra poder tirar a tela agora e fazer o muro, né? Porque demora também. Então, vai colocar nessa parte aqui e depois no lado de baixo. Aí, minha gente, é isso. A gente tem que colocar as telas para poder colocar os cachorros aqui dentro, para ter mais segurança também, né? E os cachorros ficarem aqui, porque, gente, acontece muitas coisas aqui, entendeu? Os cachorros, você não tem controle total sobre eles o tempo todo. E também a gente não vai deixar cachorro amarrado, porque eu detesto, eu não gosto, entendeu, gente? Então é muito perigoso. Por quê? Porque tem pessoas que não gostam, entendeu? Que os cachorros ficam passando para a propriedade deles. E aí o que acontece? Pode ser que coloque veneno, alguma coisa do tipo, então é muito perigoso, né? E aí, menina, aqui já é outro dia e o Anderson esticou aquela tela daquele jeito lá, colocou, né? E tudo. Aí, aqui já é na parte da manhã, minha gente, já é o dia seguinte, né? O domingo. E eu vim aqui agora para poder pegar um cafezinho para levar para o cidadão brasileiro trabalhador rural, minha gente, que já estava trabalhando novamente no colocamento da tela. Então eu fiz um café e fui levar aqui para ele. Aí a tela ficou desse jeito aí, tá vendo? Ele foi colocando, tá vendo? Amarrando os arames ali para ela ficar bem firme. Aí eu dei o café pro homem. Tá vendo, gente? É isso, ó. Aí aqui a tela estava sendo esticada, tá vendo? Colocando desse jeito. Aí faltou um pedaço, mulher, ainda. Aí o outro lado também vai ser colocado, né? Mas tem que ser aos poucos, minha gente. Então, por isso tem que ter um pouco de paciência, né? Pra estar comprando aos poucos as telas também. E, gente, acontece muito isso aqui, entendeu? De os cachorros passarem, né? Para o outro lado. E aí as pessoas não gostam, gente, entendeu? E aí não dá certo. Agora, queridos e queridas, olha aí, gente, essa cachorrinha aí, ó, ela vive aqui em casa também. Aquela outra não quis a água, né? Eu dei, ela não quis, porque a bichinha tava com sede. Mas sempre que aparece cachorrinho aqui, gente, eu dou comida, dou água, né? Porque às vezes tá com fome, não sei. Enfim, gente, aí eu peguei e fui tirando as coisas aqui dessa mesa, né? Dando um gralho aqui, porque o Anderson vai assar a carne novamente, mulher. E eu tava bem câmera lenta, minha filha. Tava fazendo as coisas bem câmera lenta mesmo, né? Só fiz o básico do básico. Aproveitei bastante esse final de semana da folga do Anderson. Então, fiz poucas coisas. Como tava na parte da manhã, eu já tinha feito um cafezinho. Aí eu resolvi fazer esse negócio aqui, porque tinha esses pães aqui, menina, essas fatias de pão. Aí o que eu fiz? Eu peguei um pouco de creme de leite, maionese e pisei alho também, joguei dentro, né? Coloquei também umas folhas de alho que eu colhi lá na minha hortinha e coloquei também cebola. E agora, menina, eu misturei tudo, né? E fiz essa pasta de alho e fui jogando por cima dessas negócio aí. E eu coloquei também alguns pedacinhos de queijo, né? Aí assim, pra poder ficar bem gostoso, né? Tipo umas torradas, né? Com pasta de alho. Aí eu vou levar pro forno só pra poder dar uma derretida assim no queijo, né? E ficar bem mais gostoso, minha gente. Então fui passando essa pasta de alho assim, ó, por todas as fatias de pão, né? Gente, isso aqui é gostoso demais da conta. E o antes já tava assando a carne, aí eu já tava tendo a brilhante ideia, né? Nossa, quando ficar pronto aqui esse pãozinho, aí eu vou pegar um pedaço de carne assada, vou colocar por cima e vou comer. É delicioso demais, gente. A combinação perfeita
de pãozinho com pasta de alho e carne assada. Levei pro forno, menina, só pra poder dar uma derretida no queijo. E ele ficou assim, lindão e maravilhoso, ó. Tá vendo? Aí eu cortei pra poder facilitar, né? Assim, ó, cortei ao meio. E vou colocar agora a carne, ó. Aí você pega um pedaço de carne, tá bom? Assada. E coloca por cima do pão de alho, assim, ó, tá vendo? Bem improvisado mesmo, menina, que eu fiz esse negócio aqui, entendeu? O pão já tava pronto mesmo, então só coloquei o negócio de alho por cima. Aí coloca a carne, come, né? E aí come assim também, gente, é delicioso demais. É uma delícia. Falando pra vocês, gente, Gabriela Cara de Panela, ela inventa cada coisa, sabe, maravilhosa. É bom demais. Comi, lanchei, delícia, bom demais. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o sabão ficou desse jeito aqui, ó, tá vendo? Olha só, lindo e belo e maravilhoso, né, minha gente, ó. Que maravilha que ficou esse sabão, né? Então, é isso, gente. Façam aí na casa de vocês que dá super certo, gente. Só seguir a receita certinha que fica muito bom esse sabão aqui, ó. Gente, aqui já tá à noite, tá? Aí eu vou encerrar o vídeo. Eu tô caçando a coragem pra poder limpar pelo menos a cozinha, entendeu? Pra deixar tudo limpinho a cozinha pra facilitar a minha vida amanhã, né? Mas, aqui já tá noite, gente, ó. Tá vendo? Já tá escuro. Aí eu não sei se eu limpo logo a cozinha ou eu largo tudo pra lá. Minha vontade é não fazer pelanca nenhuma. Mas eu vou ver se pelo menos eu dou uma limpada na cozinha aqui, né? Pra amanhã tá mais fácil fazer as coisas, né? Porque, querendo ou não, gente, sempre que a gente faz qualquer coisinha assim, tipo, pode ser um churrasquinho, alguma coisa do tipo, fazer uma comida, alguma coisa, sempre acaba sujando a cozinha, as coisas todas, né, minha gente? E ainda mais eu, né, que tava assim, bem tranquila, só fazendo a comida mesmo, não tava lavando nem nada, nem limpando, fazendo nada. Só comendo mesmo, fazendo comida, minha gente, fazendo essas coisas. Aí sempre acaba sujando, né? Fica uma baguncinha mesmo. E aí eu tô pensando em só limpar a cozinha aqui, não sei, vamos ver. Ou eu deixo pra amanhã, porque eu sou assim, que eu não ligo. Se for preciso deixar pra amanhã, eu deixo, né, gente? Então, assim, vou ver. Aí eu vou encerrar o vídeo, tá bom? Porque já tá ficando bem tarde da noite aqui. Mas espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, minha gente? Vou deixar o link das telas que a gente comprou no Mercado Livre. E a receita do sabão líquido caseiro também, vou deixar aí por escrito, tá bom, gente? Só misturar os ingredientes, tudo, que dá tudo certo. Fazer desse mesmo jeito que eu fiz no vídeo aí, que fica um sabão maravilhoso, tá bom, minha gente? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, minha gente? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações. E me segue lá no Instagram, Gabriela Pera07. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.